Olá, alunos do quarto ano. Aqui quem fala é a professora Maria Rita e eu vou iniciar agora para vocês o desafio 1, as questões de história, certo? Referente à disciplina de história. Então, vamos lá. O primeiro desafio referente ao primeiro semestre, né? Ou seja, o primeiro bimestre, o segundo bimestre, nós temos a primeira questão, certo? Que diz o seguinte, vocês estão vendo aqui uma imagem e ela diz assim: a imagem anterior mostra artefatos de pedras com pontas arredondadas, o que é uma característica do período chamado Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Nesse momento da história da humanidade também foram desenvolvidas as atividades de agricultura e pecuária. Esse foi um assunto que a gente viu no primeiro bimestre, certo? Em sala de aula. Os artefatos retratados na imagem contribuíram de maneira significativa para transformações históricas. Com essas transformações, os seres humanos conseguiram desenvolver. Com esses artefatos aqui, né? Os seres humanos conseguiram desenvolver o quê? O nomadismo. B. Instrumentos de pedra lascada. C. Uma postura ereta. D. O sedentarismo. Vocês vão ler, vão interpretar, né, e vão pesquisar numa página do livro que eu vou mostrar agora. Vocês podem pesquisar essa questão 11, né, do primeiro desafio, na página 226, certo? Do livro 1. Nessa página que fala período neolítico ou idade da pedra polida, certo? A questão número 12 diz assim: a África é o berço da humanidade. Essa expressão é muito utilizada porque a origem dos seres humanos remete ao continente africano. Os seres humanos, entretanto, não ficaram apenas no continente africano, como podemos observar hoje em dia. Isso levou os pesquisadores a tentarem compreender como e por que os seres humanos migravam da África para outros continentes. Assinale a alternativa que contém uma das motivações para as migrações dos seres humanos na pré-história. Todas as questões dessa prova são objetivas. Você precisa marcar uma alternativa e passar para o gabarito. Você tem que pintar a bolinha correspondente que você escolheu aqui na prova. As alternativas são a busca pela conexão com outros povos. B. A escassez de recursos por causa de alterações climáticas. C. O sedentarismo praticado pelos grupos humanos nesse momento. D. A necessidade de encontrar mais lugares para desenvolver a pintura rupestre. Então, você vai ver, né, assinalar a alternativa que contém uma das motivações, né, para as migrações dos seres humanos na pré-história. Por que eles começaram a migrar? Ainda no livro 1, vocês irão pesquisar na página 232, nessa página aqui, ó, que fala sobre o início das migrações e vão descobrir o porquê que eles começaram a migrar. Outra página de pesquisa para essa questão 12 é a página 234, certo? Essa página aqui, ó. Teorias sobre as migrações, ok? Então, a questão 12 vocês vão pesquisar na página 232 e 234 do livro 1. Continuando, vamos para a questão número 13, que diz assim: os inuites, também conhecidos como esquimós, fazem parte de um povo que vive em regiões da América do Norte. Ao analisar suas características físicas, percebemos que algumas são parecidas com as de vários povos asiáticos. Há exemplo dos olhos mais estreitos e dos cabelos lisos. A história pode nos ajudar a construir uma explicação para as semelhanças físicas que podem estar relacionadas às migrações dos seres humanos. Vocês vão olhar aqui, ó, a aparência deles, né? Aí diz assim:
Qual é a teoria mais aceita entre os arqueólogos e historiadores sobre as migrações na pré-história? Letra A, primeira opção. Os seres humanos surgiram na América e migraram para a Ásia. Os seres humanos surgiram na África e migraram diretamente para a América. C. Os seres humanos surgiram na Ásia, migraram para a África e então chegaram à América. Letra D. Os seres humanos surgiram na África, migraram para a Ásia e depois migraram para chegar à América. Você vai escolher uma dessas alternativas e vai marcar apenas uma. Aonde você pode pesquisar? Ainda no livro 1, você vai pesquisar a resposta da questão número 13, na página 245. Livro 1, questão 13, você vai achar a resposta na página 245 do livro, ok? Continuando, vamos para a questão de número 14. Questão 14. Desde antes da chegada dos portugueses, muitos grupos indígenas habitavam o território que viria a se tornar o Brasil. Ainda que apresentassem diferenças entre si, esses grupos tinham também características comuns. Assinale a alternativa que indica uma informação verdadeira sobre os povos indígenas do Brasil. Então, você vai marcar uma alternativa considerada verdadeira relacionada aos povos indígenas. Letra A. Eles desenvolveram agricultura, pecuária, pesca, artesanato, entre outras atividades, em um sistema de cooperação. Letra B. Os indígenas constituíram uma das bases para a formação cultural brasileira e atualmente vivem em maior número do que antes da chegada dos portugueses no Brasil. B. Podemos definir que é um indígena, o que é um indígena observando sua aparência, uma vez que somente pode ser considerado indígena quem utilizar pinturas corporais e vestimentas específicas. D. Os povos indígenas se instalaram apenas na região norte e nordeste do país e não fixaram-se em outras regiões, como o sul e sudeste. Então, você vai analisar cada uma dessas alternativas aqui e vai ver apenas uma que é verdadeira relacionada aos indígenas. E onde você pode pesquisar? Você pode pesquisar essa questão, né, no livro 2, na página 223, aqui, ó, que fala sobre a organização social dos Tupinambás. E também você pode pesquisar aqui nesse texto da página 224, que fala sobre a cooperação e a solidariedade. Ok? Pessoal, agora nós iremos para as questões do desafio KITS número 2, que é referente ao segundo semestre do nosso ano, ou seja, terceiro e quarto bimestre, certo? Então, procure a provinha em desafio 2, as questões de história. A primeira questão de história do desafio 2, questão número 11, diz assim: observe o mapa do Brasil durante o período colonial. Vocês estão vendo aqui um mapa, né, que diz Brasil Colônia, caminhos das expedições. Toda uma trajetória aqui das expedições que eram realizadas dentro do nosso país. A questão diz assim: ao analisarmos os rumos que os exploradores bandeirantes tomaram, podemos constatar que, pessoal, vocês estão vendo aqui, né, uma linha que divide o nosso Brasil, que essa linhazinha aqui imaginária que nós estamos vendo é chamado de era o Tratado de Tordesilhas, ok? Diz assim: ao analisarmos os rumos que os exploradores bandeirantes tomaram, podemos constatar que eles respeitavam o Tratado de Tordesilhas, explorando apenas o Nordeste. Eles exploravam apenas essa região aqui, ou vocês estão vendo outras regiões sendo exploradas? A região Norte foi a única que as expedições não alcançaram. C. Durante as expedições foi possível ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas. D. Os portugueses percorreram grandes distâncias a pé, evitando utilizar os rios.
e onde você vai procurar, né, pesquisar a resposta dessa questão para marcar uma das alternativas. Então, a questão número 11 do desafio número 2, do desafio SAI número 2, vocês vão pegar o livro 3 e vão procurar na página 217, ok? Tem até o mesmo mapa aqui, vocês vão fazer uma breve leitura aqui e vão conseguir identificar. Questão número 12, desafio 2. Ao lado de uma sociedade que era feita pelo açúcar, consolidou-se no sertão uma civilização do couro, ou seja, ao mesmo tempo, organizada na base de muito gado e homens livres para ordená-lo. Ao utilizar a expressão civilização do couro, as historiadoras estão se referindo a qual grupo da sociedade colonial no período colonial do Brasil? Letra A. Estão se referindo a quem? Às tribos indígenas da região Nordeste que viviam da criação do gado bovino. B. Aos senhores de engenho que exploravam o gado leiteiro. C. Aos bandeirantes que exploravam as matas e florestas. D. Aos sertanejos que viviam da criação do gado na região Nordeste. Ou chamar também de vaqueiros. Então, vocês vão analisar, né, e vão pesquisar em qual página, vou mostrar agora. Vocês vão pesquisar nessa página aqui, ó, página 228, do livro 3, certo? Que fala sobre o período colonial, certo? Sobre o sertão. Então, vocês vão dar uma lida aqui e vão descobrir. Vamos agora para a questão de número 13. Observe a gravura feita pelo viajante europeu Moritz Hugendas, retratando uma região explorada de ouro. Vocês estão vendo aqui uma região, né, sendo explorada. Vocês estão vendo aqui embaixo um rio, né, e várias pessoas em busca de ouro. Aí diz o seguinte: qual afirmação está correta a partir de sua observação da imagem? A. A gravura apresenta a exploração de ouro de aluvião praticada no leito e nas margens do rio. B. O trabalho é feito principalmente por portugueses que migraram para a região de Minas. C. Não havia trabalho escravizado em extração de ouro, pois todos os trabalhadores recebiam pagamento em ouro. D. A extração de ouro era desorganizada, já que a coroa portuguesa não se interessava por essa riqueza. Vocês vão pesquisar na página 243, olhem aqui, página 243, certo? Do livro 3, que fala sobre Brasil Vale Ouro, certo? Tem até a mesma imagem, inclusive, a mesma imagem lá da questão. E por fim, agora nós iremos para a última questão do desafio Kids 2, né, sobre história. Observe a obra a seguir. Vocês estão vendo aqui a imagem. Festa de Nossa Senhora do Rosário. É uma congada. Isso é uma festa, certo? A partir da imagem, podemos verificar que os afro-brasileiros A. Trabalhavam de forma desorganizada e não eram produtivos na ausência de um feitor. Contribuíram no enriquecimento da cultura e das tradições populares, já que eram parte significativa da sociedade. C. Estavam em constante conflito com seus senhores e viviam apenas se revoltando. D. Eram continuamente reprimidos em suas manifestações culturais e por isso só praticavam suas tradições secretamente. A questão número 14, vocês irão pesquisar no livro de número 4, certo? Procurem na capa do livro número 4, na página 198, ok? Então, quando vocês chegarem na página 198, que é essa daqui que eu estou mostrando no momento, vocês vão encontrar, olha, falando
sobre os afro-brasileiros nas festas urbanas, ok? Sobre as congadas, sobre a Igreja da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Vocês vão fazer uma leitura dessa página, né? Vão entender melhor e vão marcar a alternativa da questão número 14, ok? Desafio de história encerrado por aqui.